Olá, muito boa tarde. A Igreja Católica vive dias centrais nas celebrações da Semana Santa. Um ciclo de liturgia que evoca a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Este é o eixo e o centro celebrativo do mistério cristão. A Vigília Pascal, a festa da ressurreição do Senhor, é o momento central da dimensão celebrativa da fé cristã. É como que o sistema solar do ano litúrgico. Em torno dela gira o próprio tríduo pascal e todos os tempos do calendário litúrgico. Mas se optarmos por uma sequência mais cronológica, então o tríduo pascal é um lugar celebrativo gradual. Nele, o mistério da paixão, morte e ressurreição desenrola-se numa sequência de acontecimentos que de forma pedagógica nos facilitam o acompanhamento de um mistério que na nossa condição humana teremos dificuldade em compreender na sua plenitude. Quinta-feira Santa e a missa vespertina da Ceia do Senhor são a porta de entrada no tríduo pascal. O momento evoca a instituição da Eucaristia e do sacerdócio ministerial, o mandamento do amor fraterno. É um momento litúrgico do qual muitos guardam as imagens pouco comuns desse gesto do lava-pés. Um gesto desconcertante de quem se baixa em atitude de serviço e humildade. Mas os que estendem o pé também experimentam a surpresa de sentir fisicamente o alcance de quem se baixa em atitude de cuidado. Não são palavras motivadoras, discursos que remetem para comportamentos éticos, mas o gesto desconcertante que é raro nestes tempos cheios de retórica, de imagens e sons e escassos de atitudes materializadas no concreto. Francisco, em cada lava-pés, quer arrastar-nos com ele na atitude de cuidar dos que vão ficando na margem. O Papa, que lava os pés ao imigrante, ao recluso, atualiza a atitude do Cristo que foi sempre em busca dos que ficavam à distância. Em Sexta-feira Santa, olhamos a hora decisiva de Jesus. A cruz, na austeridade e crueza de um instrumento de tortura, torna-se sinal de amor e entrega. É ilógico e desconcertante. E as leituras do dia oferecem-nos uma composição do momento, que nos permite contemplar o mistério da entrega da própria vida. Mas o memorial não é simples recordação. O cristianismo é a atualização constante destes gestos no concreto e na circunstância habitada por tantos homens e mulheres. Não faltarão calvários e gólgotas, eles erguem-se de Gaza a Odessa, cruzes que continuam a ser carregadas, gente crucificada e carrascos impunes. Nesta tarde evocativa de uma entrega por amor, talvez o templo seja exíguo para abarcar tamanho mistério. Talvez a liturgia deva ser vivida e meditada, tendo no horizonte esse quadro do mundo que habitamos. O Sábado Santo começa com a dor pela morte de Jesus, a celebração silenciosa de um tempo suspenso, mas o silêncio não é aqui vazio, nem ausência. Não é sepulcro fechado, é um silêncio carregado de prenúncio. Sabemos que é fugaz e antecipa vida. Por isso, este silêncio deve ser habitado pela nossa própria reflexão interior e compromisso. É a ocasião para compor o nosso itinerário futuro, inspirado num Cristo que não fica no sofrimento, mas que se projeta na vida. É ter em conta as contradições da nossa história que nos obrigam a atitudes de empenho e de transformação. O momento
É efêmero porque é prenúncio de vida. E ela chega nessa noite que antecipa a aurora. A vigília pascal é a Páscoa. É essa passagem possível pelos acontecimentos dos últimos dias e que nos conduz à luz que ofusca toda a escuridão do drama anterior. Por isso, a grande noite começa pelas trevas, onde timidamente uma luz se acende. Uma luz que se impõe e que não permite zonas de sombra. A vigília pascal é um itinerário que nos convida a regressar às origens, à experiência de um povo que sente um Deus próximo que o resgata à escravidão e lhe oferece liberdade e uma terra para habitar. Mas também a novidade de um Cristo que quebra a fronteira judaica e abre a salvação a todos os povos da terra. Por isso, há nesta noite quem se incorpore na família dos crentes, quem pelo batismo diga que quer fazer caminho e que o começa logo ali, numa ocasião tão simbólica. E como disse Francisco, a ressurreição não tem Cristo como o único protagonista. Cada um também é convidado a sair do túmulo dos seus medos, sabendo que a alegria da Páscoa não é para guardar, mas sim para partilhar. Dias centrais no calendário da liturgia católica que são vividos de forma particular nas celebrações que acontecem no Vaticano. Para aí convergem os acontecimentos da semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Por todo o mundo, a Igreja Católica iniciou com a celebração de Ramos o ciclo da Semana Santa, momento central do ano litúrgico que recorda os dias da prisão, julgamento e execução de Jesus, culminando com a Páscoa, celebração da ressurreição de Cristo. No Vaticano, Francisco decidiu omitir a homilia preparada para a celebração, que reuniu cerca de 60 mil pessoas na Praça de São Pedro, mas tomou a palavra antes do Ângelus para recordar o sofrimento da humanidade em vários pontos do globo. Assicuro la mia preghiera per le vittime del vile attentato terroristico compiuto l'altra sera a Mosca. Il Signore le accolga nella sua pace e conforti le loro famiglie. Egli converta i cuori di quanti proteggano, organizzano e attuano queste azioni disumane che offendono Dio, il quale ha comandato non ucciderai. Gesù è entrato in Gerusalemme come re umile e pacifico. Apriamo a Lui i nostri cuori. Solo Lui ci può liberare dalla inimicizia, dall'odio, dalla violenza, perché Lui è la misericordia e il perdono dei peccati. Preghiamo per tutti i fratelli e sorelle che soffrono a causa della guerra. In modo speciale penso alla martoriata Ucraina, dove tantissima gente si trova senza elettricità a causa degli intensi attacchi contro le infrastrutture che, oltre a causare morti e sofferenza, comportano il rischio di una catastrofe umanitaria di ancora più ampie dimensioni. Na véspera do Tríduo Pascal, Francisco presidiu a audiência pública, evocando as vítimas da guerra e convidando à oração pela paz. Fratelli e sorelle, preghiamo per la pace. Che il Signore ci dia la pace nella martoriata Ucraina, che sta soffrendo tanto sotto i bombardamenti, anche in Israele e Palestina, che ci sia la pace nella Terra Santa, che il Signore ci dia la pace a tutti come dono della sua Pasqua.
Nei giorni del Trido Pasquale siamo invitati a contemplare nel silenzio orante il crocifisso. Ci aiuterà a crescere nell'umiltà e nella pazienza a somiglianza di Gesù. E il nostro tempo ne ha tanto bisogno. Grazie. Esta tarde, o Papa presida a missa de Quinta-feira Santa com o rito de lava-pés, de forma privada, numa prisão feminina de Roma. Na sexta-feira decorre a tradicional Via Sacra no Coliseu e um dia depois a Vigília Pascal na Basílica de São Pedro. Já no domingo de Páscoa, o Papa presida a missa na Praça de São Pedro, antes de seguir para a varanda da Basílica, onde concede a bênção Urbi et Orbi. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. E é sobre a centralidade das celebrações destes dias que falamos agora com o padre Ricardo Jacinto, que é pároco na zona oeste do Patriarcado de Lisboa e assistente religioso do estabelecimento prisional Val dos Judeus. Padre Ricardo, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por estar no programa Eclésia. E começávamos a nossa conversa sobre este tríduo pascal, portanto, as celebrações destes dias, a partir do gesto do lava-pés. De facto, o Papa Francisco é inspirador também nesse gesto, por o fazer e por celebrar a missa da tarde de quinta-feira, muitas vezes em ambiente prisional. O Padre Ricardo trabalha também aí nas prisões. O que significa este gesto para um recluso? Na perspectiva dos reclusos, estar alguém ali com um gesto de humildade e de serviço implica tentar devolver a cada um a dignidade que ele tem e que nem sempre a reconhece. E, portanto, esta é a tarefa contínua na nossa presença em ambientes de maior degradação ou maior dificuldade ou tribulação. Ou seja, nós não vamos dignificar ninguém, porque a dignidade é intrínseca à própria pessoa, ao ato criador, e, portanto, nós só vamos tentar que a pessoa reconheça a dignidade que possui. Não deixa de ser curioso, já que o diz, depois do pórtico de entrada do Domingo de Ramos na Paixão do Senhor, o tríduo pascal inicia-se com a missa vespertina da Quinta-feira Santa, missa vespertina da Ceia do Senhor. Onde está este gesto ao lava-pés? Onde está inserido o gesto. Portanto, é nessa celebração que abre o Sagrado Tríduo Pascal, ele que há de ter começado, mais ou menos a primeira referência que temos de um tríduo pascal, mais ou menos, é do primeiro quartel do século III, depois de uma única celebração, tentou-se fazer coincidir os elementos celebrativos da cronologia dos últimos dias da paixão, crucifixão e sepultura do Senhor. E, portanto, no primeiro quartel do século III, há a primeira referência na Didascália acerca de um tríduo pascal. E, por isso, à quinta-feira, o Senhor terá celebrado a última ceia com os seus discípulos, no Monte de Sião, naquele andar superior ao catifário pronto, como ele o define, e terá feito 3 novidades. Não é? E, portanto, isso marca definitivamente não só o tríduo pascal, mas a vida cristã. Em primeiro lugar, sentou-se à mesa para celebrar a ceia pascal judaica, mas com uma novidade. O Cordeiro Pascal é ele, e tomando o pão disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, propriamente. Não é? E, portanto, assim se anuncia, não é? Assim se anuncia, ele havia anunciado já antes, no longo discurso, por exemplo, do capítulo 6 de São João, onde ele faz o longo discurso acerca do pão da vida na sinagoga de Cafarnaum, mas ali torna efetiva dizer, isto é o meu corpo, isto é o cálice do meu sangue, propriamente. E, portanto, o Senhor dá-se em alimento e substitui-se ao Cordeiro Pascal, que era necessário comer na ceia pascal judaica, ele é o próprio Cordeiro Pascal. Em segundo lugar, no final da instituição da Eucaristia, diz aos presentes, portanto, ao grupo dos apóstolos, que ele havia escolhido, fazei isto em memória de mim. Ou todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha, como dirá depois o apóstolo. E, portanto, há um anúncio de que, além do mandato da instituição da Eucaristia, temos a instituição do sacerdócio. Curioso é que na versão de São João este ato é omitido
nos relatos joaninos e, contrariamente aos sinópticos, Marcos, Mateus e Lucas, João anuncia o lava-pés, ou seja, estando à mesa, o Senhor levantou-se, tirou o seu manto, sinal de honra, coloca uma toalha à cintura, lava os pés aos seus discípulos e, debruçando-se diante deles, lava-os, os pés, apesar da resistência de Pedro, que às vezes é tão difícil lavar os pés como deixar que os outros lavem os pés, e, portanto, Pedro resiste, mas o Senhor insiste. E, portanto, temos o lava-pés e, de seguida, o Senhor diz: compreendeis o que vos fiz, como eu vos fiz, agora deveis fazer vós também. O que diz esse gesto do sacerdócio? Exatamente. E, portanto, explicita de um modo claro o que o Senhor tinha acabado de fazer, que o sacerdócio define-se, por um lado, em tornar-se cada um, como ele, alimento em favor dos outros, tornando-se serviço e caridade em favor dos outros, sejam eles quais forem. E avancemos então nestas celebrações do Tríduo Pascal. A quinta-feira são estas 3 novidades de que falou. Depois, na sexta-feira, qual é a proposta da liturgia católica em torno da cruz? Na Sexta-feira Santa, fazendo de novo coincidir cronologicamente com os acontecimentos do Senhor, à volta das 3 da tarde, a antiga hora Noa, o Senhor terá expirado. E, portanto, o Senhor entregou o Espírito ao Pai e aos homens, segundo a versão de João, e, portanto, essa é a hora da morte do Senhor. A hora derradeira do abandono total diante do Pai em favor dos homens. E por isso também, à Sexta-feira Santa, por antiquíssima tradição, não se celebra a Eucaristia. O Senhor Jesus sacramentado, que haveremos de comungar, é o que foi consagrado na missa vespertina da Ceia do Senhor, mas teremos a proclamação da paixão, a adoração da cruz, a intercessão por todos os homens em todas as suas circunstâncias, na longa oração universal, e depois da adoração da cruz cada um, depois teremos a comunhão do Senhor que foi consagrado na véspera. É um dia também em que encontramos muitas manifestações públicas dessa paixão, nomeadamente pela recriação da Via Sacra, etc. Não é? Acredito que existe ao lado, enfim, dramático e expressivo que isso tem, mas a participação que vemos em torno dessas iniciativas mostram, de facto, a centralidade do mistério e a compreensão também deste mistério da paixão, morte e ressurreição. Nós, homens e mulheres, temos necessidade de coisas, de realidades sensíveis, palpáveis, tangíveis, e, portanto, nós somos seres de corpo, e, portanto, precisamos de tocar, de ver, de sentir, de cheirar, da luz, das cores, e, portanto, a liturgia usa isso tudo, e as celebrações paralitúrgicas, que não são propriamente liturgia, mas são devoções ou tradições cristãs, ajudam a isso mesmo, ou seja, dão expressão devocional e sensitiva, tantas vezes, às celebrações mais da liturgia. O que nos diz o silêncio de Sábado Santo? Bem, no Sábado Santo nós permanecemos, ainda no domingo passado, escutávamos no final do Evangelho da proclamação da Paixão, que também se faz no Domingo de Ramos na Paixão do Senhor, que Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, assim termina o Evangelho, ficaram sentadas à porta do sepulcro. E, portanto, nós mais ou menos permanecemos assim no Sábado Santo. É um tempo do longo silêncio, o tempo da meditação, o tempo de contemplar o Senhor, fazer entrar aquilo que nós vimos e tantas vezes demora tempo a empapar qual chuva sobre a terra e, portanto, precisamos de digerir o que se passou. E o que se passou, o Senhor Jesus entregou-se voluntariamente. Ninguém me tira a minha vida, sou eu que a dou. O Senhor Jesus foi crucificado após um julgamento iníquo. O Senhor Jesus foi traído pelos seus, mas foi morto e sepultado. E, portanto, agora é a expectativa para que criemos em nós o desejo de que venha o Senhor e a sua vida e dar tempo para o Senhor vir à nossa circunstância, porque, ainda que nós tantas vezes não demos conta, Ele já lá está e nós não sabíamos. A celebração da Páscoa, a partir da Vigília, é a chave de leitura de todos estes acontecimentos? Sim. Mais antiga que a Vigília, só mesmo a celebração do domingo, não é? Porque é a primeira celebração cristã. Mas os cristãos, muito cedo, perceberam que
quando anualmente coincidem os dias com os dias da paixão, morte e ressurreição do Senhor, eles também tiveram necessidade de mais solenizar essas circunstâncias. Depois, com as dificuldades da datação entre Roma e a Ásia Menor, o Papa Vítor vem resolver a coisa no ano 195, dizendo como é que se marca a Páscoa, portanto, o domingo mais próximo, a seguir à lua cheia, após o equinócio da primavera, e, portanto, depois da marcação da Páscoa, do dia de Páscoa, parece claro que a vigília pascal assume uma importância onde, numa única celebração, antes ainda da divisão em três dias e meio, numa única celebração, se comemora a Páscoa do Senhor noite dentro. E, portanto, a única indicação é que comece de noite e que termine antes do sol nascente. E, portanto, ao longo da celebração, temos 4 etapas muito claras, onde é particularmente a contemplação da Páscoa, mas a Páscoa de um modo sacramental em favor dos cristãos. Para os que são batizados, que renovem o seu batismo. Para os que não o são, a partir dos 7 anos, que recebam os sacramentos de iniciação cristã, batismo, crisma e eucaristia. Para os bebés, se os houver, o batismo naturalmente. E, portanto, seja a primeira parte com o lucernário, portanto, o rito da luz, aclamando Cristo, luz do mundo, que vence as trevas e que nos ilumina, com a benção do fogo, o gravar e o acender o círio pascal, e depois a aclamação da luz da Páscoa, depois a proclamação da história da salvação, mais ou menos à maneira judaica, onde uma criança, no princípio da ceia pascal, perguntava ao pai de família que dia é este e o que é que este dia tem diferente dos outros. E o pai tinha que explicar longamente a história da salvação do povo de Israel. Agora também, nós, ao longo de 9 leituras, proclamamos a história da salvação e o que ela aconteceu connosco. E é esta Páscoa que se celebra depois em cada domingo, não é? Sim, depois também com a liturgia batismal, com a benção da água, batismo e crisma, se houver caso disso, e depois a Eucaristia, que é elemento central, naturalmente, do Senhor que se faz corpo e sangue e que alimenta os seus. Padre Ricardo, agradeço-lhe ter-nos explicado aqui as celebrações que acontecem um pouco por todo o lado nestes 3 dias, em torno do Tríduo Pascal, centrais na fé cristã. Muito obrigado. Obrigado. E uma Santa Páscoa. Para si também, para os seus. Muito obrigado. A terminar, fica o convite para acompanhar a informação sobre as celebrações da Semana Santa no portal da Agência Eclésia. Votos de uma ótima tarde, uma Santa Páscoa, até amanhã, se os quiser.